tempo você lembrava. Professor, quando levar para baixar, né? Fala de novo. Agora que é código, eu posso sair para não gastar o 3G? Pode, cara, vai lá. Vai tranquilo. Depois você vê o vídeo, tá? Eu vou baixar ele, vou fazer o upload no YouTube e vou disponibilizar isso. De repente não precisa nem acessar o próprio Teams, porque o Teams tá chato pra caramba. Mas eu vou colocar o link, tá? Vai lá, cara. Até mais. Bom fim de semana. Valeu aí. Ó, uma tarefa, além de atualizar as consultas lá que a gente tinha pedido, a tarefa diferente era criar essa consulta aqui, ó. Aliás, essas consultas. Por quê? A gente vai implementar na próxima aula lá em PW a pesquisa, né? Vai permitir o usuário pesquisar os livros. E aí ele vai poder fazer, de repente, o uso de alguns filtros, né? Se ele digitar alguma coisa, a gente não sabe se ele está pesquisando, por exemplo, pelo nome do livro, ou pelo nome de um autor, ou por uma editora em específico. Então, no primeiro momento, a gente pode mostrar o resultado de tudo, ó. Não sei se você pesquisou por livro, por editora ou por autor. Então eu vou mostrar tudo para você. Aí de repente você pode colocar caixinhas do lado para ele marcar se ele está pesquisando por um autor, por uma editora ou pelo livro, tá? Mas é importante a gente mostrar tudo relacionado àquilo que ele pesquisou que a gente tenha cadastrado no site, tá? O que é tia apenas? Oi? O que é tia apenas? Tia apenas aonde? Nem queria saber. Ah, até agora. Com a mão em cima do teclado aqui, selecionando e fazendo assim, foi mal. Ok? Então, eu vou ter uma consulta, que seria essa que eu falei agora, que ele edita alguma coisa. Eu não sei se é pelo nome do livro, nome do autor ou da editora que ele está pesquisando. Então, eu vou mostrar tudo. Então, essa seria a última consulta aqui, ó, onde ele mostra tudo. E aí, de repente, se ele selecionar um filtro para escolher uma coisa ou outra ou duas coisas, aí são essas outras 3 consultas aqui, tá? Mas elas são, na verdade, parte dessa última consulta, né? Porque essa última consulta é a mais completa, que envolve tudo, tá? Então, eu vou fazendo em partes também para a gente observar esses detalhes, tá? Então, ó, a primeira parte ele vai pesquisar apenas pelo título do livro, ok? Então, ó, eu vou escrever aqui no próprio Sublime, para ficar mais fácil, até a questão do zoom na página, tá? E o zoom aí para vocês enxergarem. Então, observando o nosso banco lá, eu vou criar uma seguinte consulta, ó. Select asterisco from livro não, né? TB livro. O único critério que eu vou ter é o quê? O nome do livro. Like. Igual alguma coisa? Igual não pode, né? Porque o igual é exatamente. Like. Né? Então, vamos usar o like. E por que a gente usa porcentagem? Para pegar qualquer caractere que tem aí. Isso. Então, aqui, ó, para dar esse exemplo dessa consulta, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, a palavra léguas, tá? Só para exemplificar a nossa consulta, ok? Aqui seria, na verdade, a variável que vai vir lá do PHP, que foi o que o usuário digitou lá no campo de busca. Então, vou copiar e vou testar lá no Web Server. Só corrige o TB ali, né? Opa, BT livro. Ali, vou fechar esse negócio aqui. Em tela cheia sem eu falar nada. Aqui, foi mal. TB, isso. Obrigado pelos olhos aí, Lê. Vou executar. Ué, tá travado? Vamos de novo. E, ó, ele encontrou um livro apenas, que está escrito aqui, Léguas, tá? Mas eu tenho outros livros, ó, que tem um título bem parecido. Ó. Por exemplo, o teste, eu tenho 2 testes e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ou 11, estou com preguiça de contar agora, títulos que a palavra, né, o nome do livro chama título. Então vamos testar usando a palavra teste e depois título. Não importa se maiúsculo ou minúsculo, tá? Então vou trocar aqui léguas por teste. Aí ele tem que me retornar 2. Olha lá, 2 testes, tá certo. 2 livros diferentes. E também vou testar com a palavra título. Vai me retornar lá os 10 ou 11, é 11.
11 livros que tem a palavra título como nome, tá? Tudo bem, gente? Sim. Então, ó, Sim, tudo bem. se o usuário, em vez de escrever, por exemplo, título, ele escreveu ito, né? Ito faz parte do nome de algum dos títulos? Faz, né? Olha lá. Os mesmos livros. E ele só digitou ito, mas encontrou da mesma forma, tá? Então, essa seria a nossa primeira consulta. Ó. Apenas pelo título do livro, tá? Agora, segundo critério aqui de busca, eu vou envolver, além do título, eu vou ter que envolver o nome do autor nessa pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que modificar essa consulta que a gente fez antes. Agora eu vou envolver duas tabelas. Então, eu vou apelidar a tabela livro, por exemplo, de L, e vou envolver também a tabela autor, que eu vou chamar de A. Tá? E vai fazer um lindo Inner Join. Não. Mas eu vou trazer tudo apenas do livro, não é isso? Tudo do livro. Então, L ponto asterisco. E além de ter esse where aqui, eu vou pesquisar pelo nome do livro, eu também vou pesquisar, então vou colocar aqui um or, pelo nome do autor, né? Ou autor.nm, autor, like, quando o nome do autor também tiver o mesmo critério, tá? Então vamos ver se só isso aqui basta. Vou testar. Primeiro aquele livro de léguas. Reparem que funcionou. Só que tem um problema. Tem um porém aqui, ó. Ele está me trazendo 3 resultados. Isso aí é redundância, não está certo. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes. Como, por exemplo, eu só vou trazer, eu só vou pesquisar no autor se o autor tiver relacionado a algum livro. Como é que eu vou fazer isso? Esse where é uma condição, certo? A partir do momento que eu usei where, aqui eu tenho uma outra condição, só que eu não quero que seja uma única condição. Eu vou amarrar essa condição. Essa condição ela vai estar relacionada também com outra condição. Então vai ser quando for isso ou isso tudo. E o que é isso tudo? O nome do autor, né, tenha esse texto aqui como parte e também, né, o autor.cd autor seja igual ao livro.id autor, ou seja, tem que ser autor de algum livro. Tá? Vou copiar para ver se isso aqui vai resolver esse problema da redundância. Não resolveu. Vamos inverter a ordem aqui. Ué, não é ID autor igual a CD autor? Então, eu vou inverter aqui. Se não resolver, a gente vai usar outra coisa aqui. Espera aí. Não resolveu, certo? Então, vamos ter que usar alguns outros artifícios aí para resolver esse problema. Ou talvez, né, colocar aí uma condição um pouco diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, como ele está trazendo várias vezes o mesmo livro, a gente pode simplesmente colocar um distinct, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, distinct, para ele trazer códigos distintos, né? De que tabela? Da tabela livro. Então, livro.cd livro, então ele vai trazer livros distintos. Só que quando eu uso o distinct, agora eu sou obrigado a colocar todas as colunas que eu quero, né? Então, além de trazer o código do livro, eu vou também trazer o nome do livro, por exemplo. Então, vou colocar livro.nm livro. Só para exemplificar, tá? Eu vou quebrar assim para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu salvar isso aqui em SQL. Para ele ficar colorido para vocês enxergarem. Olha lá. Então, ó, selecionar códigos distintos de livros, né? E também trazer o nome dos livros da tabela livro e relacionado também à tabela autor, quando o nome do livro tiver isso aqui, ou quando o nome do autor tiver isso aqui, e também o código do autor seja
um código que está vinculado a algum livro. Então vamos ver se isso aqui já vai resolver. Eu acredito que só isso aqui seja mais do que suficiente. Acabar com esse problema da redundância aqui. Claro que a Letícia concorda que um join já resolveria isso sem problema, né? Até porque, ó, se eu fizer as outras colunas da tabela livro, eu vou ter que escrever o nome de cada uma das colunas que eu quero. Então, ó, tenho todas essas colunas aqui de informação do livro. Para exemplificar agora na minha correção, eu não vou colocar tudo não, tá? Então, eu vou colocar o código do livro, o nome do livro, o que mais que eu posso colocar? O ano de lançamento, vai. Livro.ano, lançamento. Aí é só ir separando por vírgula, tá? Então, só para exemplificar. Vou executar de novo para ele trazer o ano para vocês verem que não tem problema, tá? E ele só vai trazer um livro. E não vai trazer mais de uma vez o mesmo livro, tá? Então, por enquanto, vou deixar como sugestão de resposta, porque não existe apenas uma resposta para o problema, essa consulta, né? Aliás, essa subconsulta. Aliás, não é bem uma subconsulta, mas vamos lá. Então, eu estou buscando aqui pelo título e pelo nome do autor, ok? Agora, além de pelo título do livro, eu também posso, de repente, em vez de usar o nome do autor, estar pesquisando pela editora, né? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou trocar. Ó. Em vez de ter a tabela autor, eu vou trocar aqui por editora, PB editora. Aqui o livro continua. E aqui, no caso, é editora, né? Então, e.nm editora. E aqui também muda, né? Editora.cd livro.id editora igual a editora.cd editora. Então, em teoria, né, ele está fazendo a mesma coisa, só que agora com outra tabela. Mas você não colocou o ele no apelido para a tabela editora. Não, né? Obrigado. Mais uma vez, Letícia com olhos de águia. Valeu. Reparem que o livro aqui, o livro que eu estou pesquisando é 20.000 Léguas Submarinas, e ele pertence a uma editora cujo código é o 6, certo? Vamos ver aqui qual que é, editora. É a Brasil, tá? Então depois eu vou pesquisar a palavra Brasil. Aí vocês vão ver que ela vai trazer uma porrada de livro. Ó. Então vamos pesquisar primeiro, vai. Então ele trouxe ainda o mesmo livro aqui, ó. Pesquisando pela editora, agora eu vou trocar, em vez de colocar o nome de Léguas, que é o nome do livro, eu vou colocar Brás, que é o nome da editora, tá? Brás. Então, ó, ele trouxe todos os títulos vinculados a alguma editora que começa com Brás. Vamos ver se são todos esses. Ó, tá me dando aqui 10 resultados. Vamos ver se em livros o código da editora, que é o código 6, está presente em 10 livros, ó, pelo menos no meu banco de dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá certinho. Eu vou trocar agora para essa outra editora, que é o código 7, que tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 só. 4 livros. E a editora 7 é a Aruanda. Então, se eu pesquisar aqui, ó, colocando, por exemplo, Anda. Não preciso escrever Aruanda inteiro. Eu posso escrever só parte do nome, né? Anda. Ele vai pesquisar. E me trouxe os 4 livros também, né? Sem problema nenhum. Certo? Então, como sugestão de resposta, eu vou deixar essa aqui. Beleza? E agora, a última condição aqui, agora eu vou ter que envolver 3 tabelas, né? 3 tabelas. O que vai mudar? É que eu vou juntar essa do autor com a editora agora. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó.
só coloquei a condição lá, né? Que eu já tinha usado lá em cima. Então ficou assim, ó. Vamos selecionar tudo do livro, tudo o quê, né? Código do livro, distintos, né? Códigos distintos. Ou seja, não vai ter livro repetido. Independente de ser o nome do autor ou ser nome de alguma editora que está lá cadastrada, enfim. Então ele vai trazer o código, o nome, o ano. E como critério ele vai pesquisar o nome do livro, pelo nome do autor e também pelo nome da editora. Vamos testar. Percebam, galera, que às vezes a gente não está avançando muito em coisas muito diferentes de banco de dados, porque eu percebo que vocês têm algumas dificuldades em compreender determinadas situações para criar as consultas. Consultas que a gente pode entender de alguma maneira como sendo simples, né? Porque eu não estou usando nenhum recurso muito mirabolante, nenhum tipo de recurso do banco de dados aqui que seja muito especial, né? Estou com um problema na cláusula where. Opa, eu esqueci de acrescentar, eu copiei e colei, ó, e eu esqueci de acrescentar agora nessa tabela que eu também vou ter o autor, né? Ah, dessa vez os olhos de águia não viram. Brincando, né? Eu não tava olhando pra tela. Colei. Olha lá. Então, ele encontrou aqui o livro. Agora vamos ver aqui na minha base de dados todos os livros. E aí eu vou deixar que vocês escolham pelo que eu vou pesquisar para a gente ver se vai estar funcionando. Então, ó, esses são os títulos que eu tenho, né? Infelizmente não são muitos diferentes, né? Nomes diferentes. Então eu tenho aqui 20 milhares submarinas, teste A, teste B, título que vai do 1 até o 9 e o X. Então eu tenho 2 títulos 9, inclusive. Ó. Vou até remover um para não acharmos que está dando duplicidade. Ah, não consigo deletar porque esse livro está vinculado a mais de uma categoria. Ah, que beleza. Deixa eu tirar aqui o livro. Qual que é o código do livro? Código 14. Então agora eu consigo excluir o livro. Aliás, eu não precisava nem ter excluído o livro, né? Era só mais fácil eu ter renomeado aqui. Vocês também nem me ajudaram, hein? Então vamos renomear, aproveitar que está dando esse erro de vínculo. Vou mudar aqui o nome do livro. A Harry Potter. Beleza? Então, ó, se vocês quiserem ver isso de outra forma, a gente pode ver também atualizando o site, né? Então o usuário vai vir aqui, ele vai ter um banco, né, um campo para pesquisar, ele vai lá e digita alguma coisa aqui. Esses são os livros que a gente tem aqui no momento, galera. E nós temos também categorias, né? Então, eu não relacionei a busca com categoria nem nada, até porque categoria englobaria muita coisa, né? Algum teste? Vocês querem sugerir algum teste? Podem comentar. Ah, eu testei a editora, mas também não testei o autor, né? Se a gente observar, ó, eu tenho aqui 2 livros que são do mesmo autor, que é o código 3 aqui, ó. Título 8 e o 9. Autor código 3. Deixa eu ver aqui o nome do autor. Nome do autor código 3, eu vou mudar aqui para Denis. Tá? Então eu vou pesquisar por Denis. E ele vai ter que me trazer aqueles 2 livros que ele tem lá. Ó. Não precisava nem necessariamente ter escrito Denis, né? Eu vou colocar Nis. Denis, eu ia falar pra você escrever D. Denis. Pode ser. E o Nis só, tá? Vamos testar.
Olha lá, ele me trouxe os 2 livros, certinho. Agora eu vou colocar o nome de um livro como sendo um nome muito parecido com o de algum autor, por exemplo. Ó. Eu tenho esses autores aqui, ó. Certo? Tudo bem? E aí o nome do segundo autor aqui, que está A, eu vou trocar. Um chama Dom Casmurro e o outro chama Denis. Qual outro nome que vocês sugerem que seja muito parecido ou que tenha alguma coisa em paralelo ou igual ao nome dos outros autores aqui? Eu vou colocar, já sei, eu vou colocar aqui autor Murilo, pronto. Percebam que Murilo, eu vou pesquisar por Mur, tá? Então, Dom Casmurro tem a palavra Mur aqui embutida, ó, e Murilo também vai ter. Então, eu vou pesquisar por Mur, ok? Então, ele vai ter que me trazer os livros, tanto do Dom Casmurro quanto do Murilo, que é o código 1 e o código 2. E se a gente for ver, eu tenho 14 livros, e os únicos livros que são código 1 e código 2 são todos os outros, exceto 2. Então, ele tem que me trazer 12 livros, ó. Dos 14, ele tem que me trazer 12 livros. Vamos ver se vai trazer, né? Então, vou pesquisar, como eu disse, apenas Mur, de Murilo. E de Dom Casmurro também. Mur. Olha lá, total 12. Então, ele trouxe os 12 títulos que envolve aí o nome do autor, o nome do livro ou da editora. Seguindo essa linha de raciocínio agora, eu vou alterar também, vou pegar aqui o nome desse teste B, desse livro teste B, e vou mudar para um nome parecido com o nome da editora. Então eu tenho lá Aruanda. Eu vou chamar de Rua. Tá vendo aqui? Rua. A palavra rua em Aruanda, ó, rua. Então eu vou colocar aqui Rua 23 de abril. É o nome do livro, tá? Desculpem, me perdoem a falta de criatividade, mas é só para a gente fazer uma relação entre as coisas, tá? Então o nome do livro chama Rua, e Rua tem a editora 7 e o autor 6. Vamos ver a editora 7. Beleza. A editora 7 é a Aruanda. Então eu vou trocar a editora daquele livro para não ser a 7, para ser a Brasil. Se ficar tanto a editora quanto o nome do livro com a palavra rua embutida, não vai ser o teste ideal, né? Eu tenho que pesquisar uma coisa que ele encontre tanto quanto o nome do livro, quanto o nome da editora. Então, vou voltar lá no livro e vou mudar de 7 para 6. Só para não ficar sendo a mesma coisa. Estão entendendo o que eu estou fazendo, galera? Deixa eu olhar aqui no chat pelo celular, se alguém comentou alguma coisa. Estou com a tela compartilhada, não consigo ver muita coisa. Estão entendendo? Gabriel disse que mais ou menos. Então agora, quando eu pesquisar rua, ele vai encontrar esse livro, né? Que tem a palavra rua embutida. E também vai trazer para a gente todos os livros que sejam vinculados à editora Aruanda. Então, além de trazer aquele livro, vamos ver quantos outros livros pertencem a Aruanda. Deixa eu ver aqui. Aruanda é o 7. Ó, então, além daquele livro lá, ele vai me trazer mais 3 livros, que tem aqui o código da editora 7, tá? Então ele tem que me retornar 4 livros. E são 4 livros diferentes, né? Porque eu vou encontrar resultado como sendo o nome do livro e também vou encontrar 3 resultados como sendo
parte do nome da editora, né? Então ele vai lá e busca todos os livros daquela editora também. Vamos ver. Vou pesquisar aqui como rua. Lembrando que essa palavra vai ser substituída pela variável que captura o que o usuário digita aqui, tá? Olha lá, ele me trouxe certinho, perfeito. Olha que brilhante. Muito legal, né, galera? Às vezes você olha um negócio tão simples assim, como pode ele encontrar resultado como sendo o nome do livro e também vincular o que você editou a alguma editora e ir lá e trazer todos os livros daquela editora. Eu acho isso fantástico. Não sei vocês. Podem achar que eu estou fazendo show demais aqui, mas eu acho incrível como funciona o banco de dados, né? E como ele é relacionado. E tem gente que não gosta de banco de dados relacional. Não entendo como a pessoa consegue viver utilizando um livro. Aliás, um livro não, né? Usando o banco de dados não relacional. Claro que tem as suas utilidades, mas eu não vejo muito sentido. Beleza, gente? Tudo bem? MongoDB é ruim mesmo. Eu gosto muito dele não, mas é usado, né? Então a gente tem que saber usar também. E aí, gente? Comentem aí o que vocês acharam. Nós praticamente já fizemos a consulta que a gente vai usar lá na aula de PW para implementar a pesquisa. Aí quando o usuário, por exemplo, pesquisou, né, pela palavra, vai trazer esses 4 livros, né? Faz de conta que eu fui lá e digitei aqui rua, pá, cliquei em pesquisar, ele vai lá e traz assim para a gente 4 livros. Tem 5 aqui, mas faz de conta que tem 4. Aí aqui do lado, a ideia aqui do lado é colocar filtros para ele marcar, né, com checkbox ou com rádio, ele marcar, e a partir do momento que ele marcar, por exemplo, se ele marcar, vai ter resultados aqui de quê? Tem resultados como sendo o título do livro, né? E também tem resultados pela editora. Então, de repente, a gente pode mostrar o filtro para ele escolher se ele quer ver os resultados só como pelo nome do livro ou se ele quer ver os resultados pelo nome da editora, né? Porque assim, tipo, se você pesquisou uma palavra aqui, eu pesquisei chave, aí eu vou encontrar coisas que não tem nada a ver com o que eu quero, certo? Você pode ir lá e marcar para excluir os outros resultados e só ver o que você quer, né? Além, é claro, de filtrar, de repente, por limite máximo de preço, que é o que a Letícia comentou agora aqui no chat, né? Então, além disso tudo, ó, foi lá, mostrou todos esses resultados. Aí o usuário, pô, aqui só tem 4, né? Faz de conta que tem 20, 50 resultados, porque a gente precisa cadastrar mais livros, né? Aí o usuário vai lá e ajusta isso aqui porque ele não quer pagar tão caro. Ele quer investir entre 10 e 100 reais. Aí quando ele soltar aqui o 100, a gente tem que ir lá e atualizar essa busca aqui para mostrar os resultados de livros que sejam de até 100 reais, né? Entre 10 e 100 reais. Isso a gente vai fazer também usando uma das coisas que a gente vai ver já já, que é o Ajax, que vai facilitar muito para a gente. Porque sem o Ajax, por exemplo, eu não vou conseguir só do usuário ajustar a barra automaticamente exibir os resultados. Eu vou ter que usar um botão aqui para ele clicar e confirmar que ele está ajustando a busca pelo preço. Tá? Isso não é uma coisa assim muito dinâmica, não é muito intuitivo para o usuário. Né? O usuário pensa cada vez mais pela parte prática, né? Objetiva. Tudo bem? Não é muito intuitivo. Beleza, gente? Tranquilos? Então essa aí foi a minha proposta de solução. Claro que você poderia estar totalmente correto. Se usou o join, não tem problema nenhum. Tá, gente? Beleza? Então vou encerrar aqui a gravação. E aí,